hoje temos um tijolo. Temos um tijolinho. Da saga de bolos que jamais pediríamos Parte 2. e que talvez nunca provámos na vida. Eu nunca provei. Mas até te digo, Pai, é bem difícil dizer. em comparação com as expectativas que eu tinha da pirâmide, né, do episódio anterior a este. Não, o episódio anterior é este. Não, há 2 episódios, aliás. Sim. Há 2 episódios. Esta expectativa está um bocadinho mais em cima. E não é que, por a expectativa estar um bocadinho mais em cima, que é positivo. Mas dentro do mau, eu considero que este vai ser menos mau. É o teu palpite também? É que a pirâmide, Deus me livre, era fraquinho. A pirâmide era péssimo. Eu acho que este aqui, pá, honestamente, isto para mim não é bolinho de pastelaria, é bolinho de casa. Não que eu faça xadrez em casa, que obviamente ninguém tem saco para fazer xadrez, mas sei lá, tal como eu não iria à pastelaria comer um bolo de nós, também não vou à pastelaria comer um bolo destes. Fiquei com curiosidade se tu saberias fazer o xadrez em casa ou se isso foi só para... Lembras-te que eu disse que já vi muitos vídeos de confeiteiras? Eu sei fazer xadrez em casa. Sabes fazer o xadrez em casa. Isto é só fazeres um bolo que seja de chocolate e outro que seja normal. E depois tens de estar ali a recortar os quadradinhos e tuca. Achas que, que as pessoas fizeram um bolo e que Não faço tiveram a ideia. recortar os quadradinhos? Eu sou um nada Claro que não, Tiago. O que nesta aconteceu... cena da cafeteria. Não, o xadrez é xadrez porque se mete as duas massas juntas. As duas massas juntas. Fazes uma massa de chocolate, acho eu, agora imaginem que não é nada assim, mas eu acho que é assim, fazes uma massa de chocolate, fazes uma massa normal, não vão as duas ao forno separadas e depois de feito é que cortas os quadrados. Tu simplesmente fazes uma fila de massa de chocolate, uma fila de massa normal, e depois fica xadrez no final, percebes? Ok, faz sentido. Estou a perceber. Mas tu saberias fazer, essa é a minha Isto é dúvida. só bolo de chocolate com bolo de... Não, então como é que ias arranjar a forma de meter ali o chantilly ali no meio dos tijolos? Pois. Pois. E o chantilly é ali como se fosse ali o cimento entre os tijolos. Então será que isto foi feito depois? Pai, não sei. Sabes que Trabalheira. eu percebo tanto disso como de jardinagem, muito pouco. Fica a dúvida no ar. Só percebo na ótica do utilizador. Bem, vamos A ver. provar. Qual é a tua expectativa enquanto eu corto? Pá, fraca, mas em comparação com o pior bolo do mundo que já trouxemos aqui. Qual foi? Para mim foi a bola de manteiga. Epá. Vai sair da memória. Não. Foi aquele, Da pirâmide. aquele feito com os restos. Sim. Como é que vamos provar isto? Prova deste lado. Deste? Sim. Vamos lá provar então isto. Pá, mas a expectativa é uma expectativa muito, muito baixa, Sim. mas mais elevada que o outro. Eu acho que isto vai ser só um bolinho com chantilly. Sim. E, honestamente, eu não sou muito fã de chantilly. A não ser que seja com morangos. Agora assim em bolo Sim. não adoro. Pois. É o que é, né? É exatamente aquilo que eu achava que ia ser. É um pão de Mas ló o bolinho, colorido. mas o bolinho até é bom. Imagina, vê-se que foi feito com amor. É um Para mim o que estraga é isto. Se fosse ovo, imagina que o chantilly era ovo. Era muito Era bom. bom. Estou a sentir que tu estás-te a reaproximar do doce de ovo. Ao início era muito tu só do chocolate e eu só do ovo. Agora estou a sentir que tu, pouco a pouco, estás-me a dar razão, que o ovo é bem melhor que o chocolate. Estás a sentir isso também? Eu tenho vindo a perceber que eu acho que não gosto tanto de chocolate como eu achava que gostava. Pois é. Eu bem te avisei que o chocolate não é aquilo tudo que dizem. Não, eu adoro chocolate, mas por exemplo, Nutella e assim, eu antes gostava muito de Nutella. E lá está, que a permissão para comer, percebi que se calhar não gosto assim tanto. E acho que se calhar achava que gostava muito porque, como quando podia comer era dia de festa, eu gostava era do dia de festa, percebes? Pois, e não propriamente da Nutella. Ou seja, no final de contas estavas-te a aproveitar da Nutella. Era uma relação de aproveitamento. Mas imagina, eu gosto de Nutella. Mas, por exemplo, neste momento, acho que só comeria Nutella para ir em panquecas. E eu nunca como panquecas, porque também não sou grande apreciadora. Percebes? Pá, eu gosto de Nutella, mas não morro de amores. Mas gosto, assim, um bocadinho de vez em quando. Gosto. Mas, por exemplo, eu gosto imenso de chocolate. Por exemplo, à noite e assim, eu gosto de comer docinho que seja um chocolate. Pois. Eu gosto de escolher uma coisa para comer à noite, que é o doce dos velhos. Que é maçã cozida e pera cozida. O Tiago dizia que não gostava e o que é que dizes agora, Tiago? Conta lá! Adoro. É um bom plano de Netflix. Uma cena tão simples, não é? Cozer a maçã e a pera e aquilo fica incrível.
Mas a primeira vez que provei achei assim um bocado sem graça. Mas depois, na segunda vez, achei super bacana. Sabes, entranha-se. Primeiro estranha-se, mas depois entranha-se. Foi o que eu senti. Achas que E gostas gostei mais muito. de maçã cozida ou assada? Nunca fui muito apreciador da assada, logo eu acho que é cozida. Mas pá, já estou por tudo. Isso é hoje o insight da semana, não vou já dizer, né? Mas o insight da semana até vai ser acerca disto. Não sermos tanques. Não sou estanque, sabes? E cada vez me apercebo mais que a minha verdade de hoje não é a minha verdade de amanhã, então eu estou só aberto ao mundo, sabes? Estou só aberto à mudança de realidade, à mudança dos meus gostos. Lembro-me de não gostar nada de tomate e agora adoro tomate. Não tolerar vinagre e agora um vinagre balsâmico Mas já olha que, vai. olha que o vinagre é a única cena que eu não Mas o consegui vinagre reverter. balsâmico já vai. Não sei, Pá. comeste um tártaro e lembeste todo. Mas foi, sabes, a respirar fundo. Foi a respirar Foi a fundo. respirar fundo. Agora foi. inventa. Foi com inspirações. Sim, também Foi, está. foi. Porque o vinagre tem ali, desperta ali em mim. Já sei que a tua avó lavava os pés com vinagre. Mas não é. Não, antes da minha avó já não gostava de vinagre. Mas já contaste isso aqui, não Já lembras? contei. Imagina, eu sinto o cheiro de vinagre e desperta-me essas lembranças todas. E o que é que dizes disto? Olha, não é péssimo, não é muito mau. Mas também não é bom. É só uma cena que eu não pediria. Mas eu acho que se isto fosse doce de ovo ou chocolate, porque olha que aqui também uma Nutellazinha também calhava bem para ligar os ligamentos. Que se os quadrados fossem ligados com outra. Porque eu acho que o problema é o chantilly. Porque honestamente fica. Até se torna um bocado enjoativo. O bolo nem é enjoativo, mas eu acho que isto aqui até se torna um bocado enjoativo. Pá, eu acho que se não fosse esse cimento, mas lá está, podiam trocar o cimento por outro. Imagina outro doce de tipo ovo. Era É ótimo. Isso, é isso. Bem, hoje vamos falar sobre o quê, Tiago? Conta-nos tudo, não nos escondas nada. Hoje vamos falar sobre o método de terapia nutricional. O que é que poderíamos falar mais? Podíamos falar de qualquer um dos 43 temas que já saíram anteriormente. Era disso que podíamos falar. Sim, vamos falar aqui do método de terapia nutricional, porque eu noto que há muitas pessoas que não entendem exatamente como funciona, ficam na dúvida, algumas até acham um bocado subjetivo ou vago. Então queremos trazer aqui alguma objetividade, algum facilitismo em termos de compreensão. Queremos torná-lo óbvio e transparente para quem nos acompanha, se decidir que faz sentido para si, poder fazer uma escolha informada. Sabes como se diz na política? Sim. Vota, como é que é? Vota de acordo com uma consciência informada. E aqui, no fundo, é a mesma coisa. Temos esse propósito no episódio de hoje. Queria só dizer que se ao longo do episódio se identificarem com a forma com que nós trabalhamos e sentirem que desse lado precisam de ajuda a melhorar a vossa relação com a comida e com o corpo, podem agendar a vossa primeira consulta grátis com a nossa equipa e para isso basta ir ao link que está na descrição deste episódio, clicar e já está. Acho que podíamos só dar um contexto, porque eu sinto que às vezes nos chegam pessoas que não sabem muito sobre nós e não sabem se somos nutricionistas, se somos psicólogos, se não somos nada, se somos PTs da atividade física, não se sabem o que é que nós somos. E então eu acho que poderíamos explicar assim muito brevemente também para não ser uma chatice, mas que nós somos nutricionistas, com a cédula válida, com as cotas pagas. A nossa formação de base é nutrição, como qualquer nutricionista em Portugal. Nós depois acabamos por ir para o Brasil e tirar outro tipo de formação mais na área do comportamento alimentar, distúrbios de comportamento alimentar, e depois acabamos por expandir ainda mais também para a parte da psicologia, coaching, programação neurolinguística, terapia cognitiva comportamental, ou seja, pronto, uma data de nomes grandes que fizeram com que nós criássemos o método de terapia nutricional, que obviamente também tem a parte da nutrição, porque lá está, nós temos também essa formação de base, mas não se foca única e exclusivamente na parte dos alimentos em si, do que é que tem mais açúcar, do que é que tem menos açúcar, etc. Porque também acreditamos que o trabalho a fazer vai muito além disso. Exatamente. Ou seja, obviamente que o método de terapia nutricional tem a parte nutricional incluída. Obviamente que aquilo que comemos importa, obviamente. O que é que nós percebemos? Percebemos que não é só o que comemos que importa. A maneira como comemos, o porquê de comermos,
O que nós achamos do que comemos, a forma como nos sentimos antes, durante e depois de comer também importa. O prazer alimentar que muitas das vezes nós não temos na nossa alimentação, e isso é dado como normal, desde que tenhas uma alimentação saudável, ou seja, as pessoas associam a alimentação saudável a alimentos nutritivos, pouco importa se tens prazer na tua alimentação ou não. Pouco importa se sentes culpa ou não. Isso é completamente secundário ou terciário. O quê? Comes peixinho, evitas carnes vermelhas. Então, pronto. Tens cuidado com o aporte de hidratos de carbono. Então, pronto. Tens uma alimentação saudável. E nós consideramos que isso é uma visão redutora da alimentação. Ou seja, não quer dizer que não tenha importância. Tem, mas não é só. É uma parte da nossa alimentação e da nossa relação com a mesma. Até porque eu acho que posso falar pelos dois que nós sentimos que a maior parte das pessoas que nos chega sabe exatamente, supostamente, aquilo que deveria ou não comer. Ou seja, já não é uma questão de conhecimento nutricional. Claro que, lá está, o conhecimento nutricional é importante, só que, e se calhar há muita gente que não tem essa parte do conhecimento nutricional e isso vai ser a virada de chave, mas eu acho que para as pessoas que nos acompanham, com as dietas que já fizeram, com a quantidade de nutricionistas que já percorreram, o conhecimento nutricional já não é a diferença. Já estamos quase a discutir se o mirtilo é melhor que a framboesa, mas as pessoas já sabem que fruta faz bem, que a sopa faz bem, ou seja, não é uma questão de saber aquilo que comer, eu acho que acaba por ser mais exatamente o que estavas a dizer, mais em relação à forma de comer, ao porquê de comer aquilo que come, como é que se sente ao comer, que depois acaba por influenciar também aquilo que a pessoa come e às vezes a fazer escolhas que até acha que não deveria fazer, mas que não consegue, de certa forma, seguir aquilo que acha que deveria fazer. E pronto, nós decidimos então iniciar este episódio exatamente para explicar um bocadinho o que esperar do método de terapia nutricional e acho que posso começar pelo aquele que nós trouxemos aqui alguns valores fundamentais do nosso trabalho. Deixa-me só fazer uma adenda antes de começarmos o tema, que é tudo o que nós fazemos tem uma validação científica por trás. Ou seja, não estamos a inventar nada da nossa cabeça que achamos que funciona, não. Realmente há uma validação científica e um porquê por trás de cada processo que fazemos. Acho que é um bom ponto assente para começar. Então, se calhar, podemos começar aqui pelo nosso primeiro pilar, que é escuta, empatia e criação de relação terapêutica. Ou seja, o que é isto? A escuta, que é uma característica fundamental do nosso processo método de terapia nutricional. E o que é a escuta? Né? Como o próprio nome já é autoexplicativo, é uma escuta em que realmente estamos a ouvir a pessoa e a compreendê-la. Ou seja, a pessoa tem total à vontade, porque criamos esse espaço de seguro e de um espaço onde a pessoa tem um à vontade, tem um ambiente de não julgamento, de acolhimento, para que a pessoa possa realmente fazer as suas partilhas, tanto acerca da sua vida no geral, da sua relação com a comida, a sua relação com o corpo, a relação consigo própria, porque está completamente associado, não é uma coisa da outra. Não dá para ter uma boa relação comigo próprio quando eu tenho uma péssima relação com o meu corpo. Não dá, as coisas estão associadas. Ou seja, este é um pilar muito, muito importante no nosso método de terapia nutricional, porque sem escuta e sem empatia, ou seja, sem calçarmos os sapatos da outra pessoa, fica muito desafiante conseguir ajudá-la, não é? Como é que eu vou ajudar uma pessoa se eu estiver numa postura de julgamento? Se eu não perceber os porquês, as vivências que estão por trás, que muitas das vezes justificam os comportamentos atuais. Então é preciso aqui uma atitude de escuta, de compreensão, de acolhimento e, naturalmente, de empatia. Sim. Para quê? Para criarmos a tal relação terapêutica que é base do processo e é cota parte dos resultados que a pessoa vai ter, estão completamente
interligados à própria relação que estabelecemos. Sim, não existe uma abordagem fixa ou um caminho pré-definido antes da pessoa sequer entrar de vamos fazer isto, isto e isto. No fundo, entra esta escuta e quem define o seu processo é a própria pessoa e nunca a pessoa vai sentir que está a ser pressionada para fazer algo que não quer, ou para falar sobre algo que não se sente preparada, ou para fazer algo que não se sente preparada. E digo isto especialmente, por exemplo, em relação aos planos alimentares. Há muita gente que chega ao podcast e anda tudo para baixo e o primeiro episódio é porque não fazemos planos alimentares. E já recebi muitas pessoas que querem iniciar o trabalho connosco, mas têm muito medo que, ok, eles não fazem planos alimentares, isso parece-me super bem, mas eu não consigo deixar de fazer o plano alimentar que eu estou a fazer. E como é que isto vai ser? Porque eu não me sinto nada preparada para largar o plano alimentar, eu não me imagino sem um plano alimentar e está tudo bem. Ou seja, quando nós dizemos que não fazemos planos alimentares, se nós acharmos que não é necessário para a pessoa, nós não vamos fazer. Obviamente que se é uma pessoa que sente que naquele momento não consegue largar o plano alimentar que já tem, nós nunca vamos impingir à pessoa ou obrigar a pessoa a largar esse mesmo plano alimentar. Aos poucos, vamos trabalhar para que a pessoa não precise tanto desse plano alimentar. Mas não vai ser uma coisa nem do dia para a noite, nem nada que a pessoa não se sinta preparada para fazer, nem que ache que não faz sentido para ela, obviamente. Então é sempre um processo com base na pessoa que temos à frente e é a pessoa que define o seu próprio processo, porque é a pessoa que define que temas é que vão ser trabalhados. O ritmo do trabalho. Exatamente. Se vai ser mais lento, mais rápido, é a pessoa que define. Exatamente. E por acaso uma coisa que eu estava a partilhar com o Tiago quando estávamos a vir para aqui para o nosso estúdio, é que eu já tive um trabalho anterior a este, como nutricionista, por conta de outrem, pronto, consultas, mas nada a ver o registro de consulta e devido, lá está, à própria logística na altura, naquele trabalho, eu tinha um determinado número de consultas, muitas, para dar em pouco tempo, era uma área diferente, pronto, etc. Era uma logística que não dependia de mim em termos de tempo de consulta, número de pessoas por dia, etc. E eu lembro-me na altura, e isto é um bocado mau, mas é a realidade, que eu lembro-me que eu não me lembrava das pessoas. Imagina, as pessoas vinham a uma segunda consulta, eu tinha ali o registro delas, eu sabia que tinha sido eu a escrever aquilo, mas eu não me lembrava da cara da pessoa, não me lembrava de ter escrito aquilo, eu não me lembrava de nada. E era horrível ter a pessoa à frente e sentir que... Fingir que conhecemos a pessoa. Mas era mesmo isso. Olá, Eu sentia que estava literalmente a fingir que sabia o que é que ela estava a dizer e que... Porque, claro que a pessoa só teve uma vez comigo e lembra-se de mim, mas é tipo, eu sentia-me a pessoa que está na loja da Zara e que eu lembro-me daquela funcionária porque eu só fui à Zara uma vez. Mas elas são 4, não é? Se tu vires 30 pessoas, ou 20, ou 10, é mais... Exato, mas ela vê 30 pessoas por hora, então como é que ela se ia lembrar de mim? Nunca na vida, não é? E eu estava a comentar com o Tiago que sinto que isso é uma diferença gigante para agora, e sinto quase que isso é um privilégio poder ser eu a definir que eu fico com a pessoa este tempo e se quiser ficar mais fico. E se precisar de falar com a pessoa entre consultas, falo. Ou seja, que depende de mim esse processo, porque hoje em dia, obviamente, isto também acontece ao longo do processo e as pessoas ficam connosco bastante mais tempo do que ficavam naquele outro trabalho que eu tinha, mas... as minhas clientes, eu sei a história delas, eu não preciso de ir ver o processo a correr, o que é que a pessoa disse na última consulta, porque não me lembro de nada, porque eu sei, claro que posso não me lembrar de algum detalhe em específico, mas sei no geral, sei o nome do cão, sei o nome do marido, sei o nome dos filhos. Sim. Então, acho que isto para dizer que a relação terapêutica é parte fundamental do processo e, obviamente, quando existe maior liberdade para que o processo aconteça em função da pessoa, é completamente diferente do que quando é uma coisa estanque, que estamos ali a cumprir ordens e não a pensar propriamente no bem-estar da pessoa. Sem dúvida que sim. É mesmo um processo totalmente diferente quando tu podes conhecer o ser humano que está do outro lado verdadeiramente. Porque repara, eu acredito, isto é uma crença pessoal, que eu não consigo ajudar pessoas que eu não compreendo e que eu não
não entendo com alguma profundidade. Ou seja, se não houver uma relação terapêutica, se não houver um relacionamento, não é? É um relacionamento terapêutico, mas é um relacionamento. Se não houver um relacionamento, como é que eu vou entender a pessoa para conseguir guiar o caminho? Porque é a própria pessoa que faz o caminho. Eu sou apenas um guia, tu és apenas um guia do ponto A, que leva a pessoa do ponto A ao ponto B, C ou D ou até onde ela quiser ir. Como é que eu, como guia, como facilitador deste processo, vou conseguir facilitar o processo a alguém que eu não conheço? Eu não sei qual é o contexto da pessoa. Não, eu sei, mas imagina que eu não saberia qual é o contexto da pessoa. Não sei se tem marido, se não tem, se vive sozinha, se não vive. Quais é que são as grandes dificuldades dela, quais é que são os principais obstáculos, bloqueios, como é que é o dia-a-dia dela, quais é que são os pensamentos comuns dela. Porque há este tipo de partilhas. Eu acho que Mas se não houver esta profundidade, como é que eu consigo ajudar a pessoa de forma individualizada, que é um termo que se prega muito, se eu não conheço a pessoa que está do outro lado? Exatamente. E eu acho que o ponto fundamental disso é: existe espaço para a pessoa chegar ao ponto em que faz esse tipo de partilhas. Porque quando tu tens um processo em que a pessoa, em que, sei lá, já tens as perguntas meio formatadas, já sabes o que é que vais falar na primeira, na segunda, na terceira consulta, quer dizer, como é que é possível tu dar espaço à pessoa para estar no seu próprio processo terapêutico, percebes? E acho que um dos outros pontos fundamentais, e isto já falámos várias vezes aqui, é a questão do não julgamento, de não sermos e não nos colocarmos na posição de polícias alimentares, Isso é fundamental. não nos colocarmos numa posição de superioridade, porque eu acho que às vezes se olha muito para o profissional de saúde, não só nutricionista, mas médico, o que seja, quase como se estivesse acima de nós, de ele está a mandar e eu vou fazer. E antes de ser nutricionista eu tive outro trabalho. E agora vou contar uma, vou contar uma história. Eu tive, quando eu estava na faculdade, eu tinha um trabalho numa clínica e trabalhava como recepcionista. E eu via muito as pessoas, e lá havia nutrição nessa clínica. E isto para dizer que as pessoas iam ao ginásio, não sei o quê, depois no final do treino vinham dizer: Clara, eu tenho consulta com a nutricionista na próxima quinta-feira, mas olha, adiamos aqui 3 semanas que eu ainda não fiz nada do que ela disse e é para começar a fazer. E isto é uma coisa que eu percebo de onde é que vem, porque realmente as pessoas sentem, porque também lhes é incutido um bocado isto, de que têm que ir à consulta quase mostrar resultados, e se mostrares resultados sais de lá com um sorrisão, se não levas um sermão porque te portaste mal, não é? E eu acho que é exatamente ao contrário. Quanto mais dificuldades nós estamos a ter, mais necessidade nós precisamos da consulta, não é? E se não sentimos isso do outro lado, alguma coisa está mal e alguma coisa temos que rever naquela relação terapêutica que estamos a estabelecer. Ou seja, se nós sentimos que que estamos a pagar para ir mostrar resultados e que se não estivermos a conseguir fazer alguma coisa, vamos lá nas orelhas, temos que repensar o que é que estamos a pagar realmente e se faz sentido aquele processo a que nos estamos a propor. Exatamente, sem dúvida, sem dúvida. Porque, repara, esta postura hierarquizada, não é? De o profissional de saúde e o paciente ou o cliente numa posição em que um está acima do outro, um manda, o outro executa, na minha visão não faz sentido nenhum. Repara, nós temos que fazer um trabalho de equipa, não é? Nós e o cliente, nós e o paciente temos que fazer um trabalho de equipa, um trabalho em que compreendemos a pessoa, escutamos-la, aceitamos-la tal como ela é, com as suas virtudes e com as suas dificuldades e defeitos, e ajudamos-la a traçar o seu caminho, a traçar a sua direção em busca dos objetivos que essa pessoa tem, das evoluções que ela procura. Eu acho que esse é que é o caminho, na minha perspectiva. Porque não é através do julgamento que nós vamos mudar alguém, não é? Sim. Nós mudamos, ninguém muda ninguém, esse é o primeiro ponto assente. Mas ajudar o outro na sua própria mudança, que tem que advir dele, não é? Essa vontade. Ajudar o outro só é possível com uma atitude de não julgamento. Em que estamos aqui para o outro e não para apontar o dedo ao outro. Então, mas o quê? Só perdeste 2 quilos? Entendes? Este tipo de postura não ajuda nada a que a pessoa perca mais quilos. Isso até vai contra o princípio da empatia, não é? Exatamente. E por falar em empatia, nós não explicámos, mas nós acreditamos tanto que a empatia
é uma base fundamental do processo, que inclusive nós criámos a consulta da empatia, que é a primeira consulta, cada pessoa que chega até nós tem uma primeira consulta totalmente gratuita connosco, porque é totalmente ok a pessoa até se identificar com o nosso trabalho, mas chegar à consulta e a energia não está lá, sente que não tem empatia por nós, ou que não houve conexão, que, sei lá, não vai com a nossa cara, ou o que seja, isso é totalmente ok. E a consulta da empatia serve exatamente para isso, para a pessoa perceber se consegue ser ajudada nas suas questões, mas também para perceber se identifica connosco, porque está tudo bem se essa identificação não acontecer, e partir logo do princípio que é uma parte fundamental do processo. Exatamente. Porque repara, tão ou mais importante, diria igualmente importante, ao nós percebermos em conjunto se conseguimos trabalhar juntos, ou seja, se conseguimos ajudar a outra pessoa a atingir os seus objetivos, porque às vezes os objetivos que a pessoa tem não é através de nós que ela os vai conseguir, porque ou nós não acreditamos naqueles objetivos, achamos muito irrealistas, ou achamos que Não somos o profissional. esses objetivos não vão beneficiar uma saúde melhor. E o que é que nós somos? Acima de tudo, somos profissionais de saúde. Então eu privilegio a saúde, no sentido de, se a pessoa tiver objetivos que vão contra a saúde dela mesma, eu não serei a pessoa que vai facilitar esse processo. Por crenças, por valores pessoais. Ou até mesmo no caso de quando sentimos que existe um profissional mais adequado, também somos os primeiros Certo. a encaminhar para montes de vezes. Sim, mesmo. Por acaso isso é uma coisa que até que meio que me orgulho de dizer, porque sinto que estamos mesmo a ir de acordo com os nossos valores e não a querer vender a consulta só por dizer que vamos vender a consulta se sentimos que não somos as melhores pessoas para ajudar. E por fim, a questão do foco na relação que a pessoa tem consigo, com o corpo, com a comida, que vai para além do número na balança. E nós já dissemos várias vezes no podcast, eu acho que quem nos acompanha e as nossas clientes também sabem que o peso é muitas vezes um tema em consulta, porque é uma questão que é muitas vezes uma questão que as pessoas sentem que precisa ser trabalhada, mas não no sentido comum de deixa lá ver quantos quilos é que tens e quantos quilos é que perdeste. O peso, a não ser em casos onde é necessário, e dou, por exemplo, um exemplo de uma pessoa que esteja com baixo peso devido a um transtorno alimentar e que precise de ganhar peso. Aí, obviamente, é uma coisa que nós precisamos do dado, porque é importante para a recuperação daquela pessoa, mas quando o peso não é um fator que vai mexer com o trabalho que vamos fazer com aquela pessoa, não é sequer um dado que nós perguntamos. Muitas vezes as pessoas partilham sem nós perguntarmos, mas não é sequer um dado que é questionado, porque acredito genuinamente que o facto de as pessoas estarem constantemente a pesar, e há muita gente que sente às vezes que tem que se pesar para ir à consulta, não connosco, mas noutros tipos de consultas, tem que se pesar, hoje é dia de pesagem porque vou à consulta. Eu acredito honestamente que o malefício que isso traz não justifica de todo aquela informação, porque honestamente, na maior parte das vezes em que o peso é pedido, e não estou a falar só numa consulta de nutrição, estou a falar numa consulta com um médico, o que seja, o profissional não vai fazer nada com aquele número. Ou seja, não vai mudar em nada a abordagem que ele teria com ou sem o número, percebes? Mas tens que ver uma coisa, quando o profissional está a trabalhar com foco no peso, ele, repara, o que não é medido não é mensurável. Então ele tem que medir o peso, porque o peso é tudo o que ele está a entregar. Quando tu trabalhas com foco em comportamentos, tu consegues avaliar a evolução pela mudança comportamental. Ou seja, a pessoa, lá está, o nosso processo é um processo de autoconhecimento e de crescimento pessoal. Por um lado, autoconhecimento, em que a pessoa se conhece melhor, sabe mais coisas de si, percebe o porquê de muitos pensamentos, comportamentos, emoções em relação ao seu corpo, em relação à comida. E quando traz isto para a consciência, ou seja, quando eleva a sua compreensão acerca de si mesma, consegue fazer aqui a mudança com o nosso apoio. No fundo, o nosso trabalho, de forma muito sintetizada, envolve estas duas vertentes. Por um lado, o autoconhecimento aumentado, que vai permitir a mudança de comportamentos. Porque ninguém consegue mudar algo que nem sabe que precisa de mudar. Ou seja, de forma sintetizada, o nosso processo é desta forma.
Mas repara, o profissional que trabalha com foco no peso, ele por um lado, ele tem que pesar, porque senão como é que ele está a entregar resultados? Se os resultados que ele está a entregar supostamente são focados no peso. Mas imagina, eu acho que há profissionais que trabalham com foco no peso, mas também se focam noutro tipo de resultados. E muitas vezes estão a falar com pessoas que se calhar nem, estão a dar assim, nem dão assim tanta importância ao peso, mas o foco no peso do profissional é tanto que até a pessoa fica mais focada no peso, percebes? Porque eu acho que mesmo numa consulta de nutrição tradicional, tu consegues ter outros resultados que não a nível do peso, sei lá, o intestino, o sono, o que seja, de atividade física, consegues avaliar outras coisas. Nós é que estamos tão formatados, enquanto sociedade, para só olhar para o peso como uma forma de ver o nosso sucesso, que parece que aquilo é tudo. Mas acho que se mudarmos um bocadinho a nossa mentalidade, mesmo noutro tipo de processos que não o nosso, acho que é possível de percebermos se aquilo vai ser benéfico para a pessoa ou não. E diria que na maior parte das vezes estar a pesar as pessoas uma vez por semana ou uma vez por mês não é benéfico. Vá, que peses uma vez por ano para ver a evolução. Agora, estás a querer ver evoluções de curto prazo no peso, honestamente é uma parvoíce, na minha opinião. Eu não acho que a pessoa não se deva pesar nunca. Quer dizer, acho que há pessoas que, se não sentirem necessidade, podem nunca mais pesar, está tudo bem. Mas acho que há pessoas que, se tiverem curiosidade de ver o peso de vez em quando, eu acho que está tudo ok com isso. Acho é que deve ser com uma frequência baixa e também perceber se isso não afeta depois o processo dela no longo prazo. Mas a curto prazo acho que não faz mesmo qualquer sentido. É um bocadinho dentro daquela linha de pensamento, intenção versus impacto, não é? Qual é que é a intenção da pessoa se pesar? É pesar-se para ver se pode comer ou se tem que se restringir? Se for esta a intenção por trás, pode ser prejudicial para a própria pessoa. Qual é o impacto que a pesagem está a ter na sua vida? A pessoa pesa-se. Mais baixo do que aquele que eu tinha antes, eu não estou a promover a minha saúde. Antes, pelo contrário, eu estou a prejudicá-la. Exato. E antes de passarmos para o insight do Tiago, que eu já decidi aqui que vou mudar o nome, só terminar dizendo que, obviamente, que tendo como base nutrição, a nutrição também entra, de certa forma, no método de terapia nutricional, se calhar não com o peso que as pessoas estão habituadas numa consulta de nutrição, mas obviamente nós também conseguimos ajudar em doenças ou situações específicas onde a nutrição tem impacto, como por exemplo a gravidez ou outro tipo de situações, e que, ou mesmo na questão da estrutura alimentar, mas obviamente isto é uma parcela do trabalho e não é o trabalho todo. Não é o nosso foco. Não, mas também é uma coisa que às vezes fica um capaci- bocadinho. Eu sinto temos que às vezes as pessoas capacidade têm um para bocadinho a fazê-lo. dúvida do género, ok, mas eu agora tenho esta situação e preciso de orientação a nível nutricional nesta situação. Consegues ajudar? E sim, conseguimos, porque a nossa formação de base é a nutrição. E agora podemos passar para o insight do Tiago. O insight do Tiago. Agora parecia que estávamos nos carrinhos de choque, sabes? É. O insight do Tiago! E depois aquelas músicas. É de meio latinas, não é? Dá-me mais gasolina. Depois o YouTube bloqueia, Tiago. Olha, o insight do Tiago. Hoje não é o insight do Tiago. É o insight do Slow J e do Fui eu que Jason. te disse. Devia ser insight da Clara hoje. Não, mas não foste tu que escreveste, não Fui eu foste tu que que te pensaste. lembrei. Fui eu que te lembrei. Pois foi. Então, o insight da Clara, copiado do Jason e do Slow J, que são dois artistas que lançaram. O Slow J agora lançou um álbum este ano, talvez em janeiro. E ele tem uma música que se chama Origami, que a primeira vez que ouvi esta música, tu sabes que eu tenho aquele vício de ficar a ouvir as letras e a tentar interpretá-las. Eu adoro isso. E este verso ficou-me na memória por ser tão, no meu ponto de vista, tão verdadeiro, tão incrível, que me ficou na memória. E ao mesmo tempo é super profundo. É profundo, mas é simples e verdadeiro, sabes? Sim. Diz. Queres que eu diga? Então, lá está, isto não é meu, ok? Isto é de uma música. A única coisa que eu sei sobre ser é que eu não sou. Eu estou constantemente a tornar-me.
Isto é tal e qual. Eu acho incrível este verso. Porquê é que é incrível? Porque, lá está, eu compartilho completamente desta visão. Repara, o ser é mutável, é inconstante. Eu não sou absolutamente nada. E cada vez mais eu abraço essa realidade, no sentido de a identidade que eu tenho hoje não é a identidade que eu preciso ter para o ano. E às vezes já um bocadinho até... Eu já tive, partilha tu também se já tiveste, mas eu sinto... Ele mudou, como se fosse uma coisa Sim. negativa. Ei, meu, mudaste, estás diferente. Não sei... Meu, ainda bem que eu mudei. Imagina se não tivesse mudado. Exatamente, ainda bem que eu mudei. Imagina, não me importa nada. Por exemplo, já fui ateu, hoje não sou ateu. Meu, não me importa nada quando eu ser ateu. E se amanhã eu tiver que ser ateu outra vez, serei. Incrível mudar de perspectivas, mudarmos de visão e de horizontes. Então, isso é brutal. E o insight vai um bocadinho nesta senda de aceitarmos que nós não somos nada em termos determinados. Exato. Nós estamos constantemente a tornar-nos alguma coisa. Lá está, é o que eu falei há uns episódios atrás. Morte, renascimento, é isto. Eu estou sempre em morte constante e em renascimento. O Tiago de ontem não existe. O que existe é o de hoje, que não será o mesmo da amanhã. Então, é isto. Eu não sou absolutamente nada em termos estáticos. Eu estou constantemente a tornar-me talvez uma melhor versão daquilo que eu sou hoje. E isto também me leva ao pensamento de que, se nós prestarmos atenção, nós estamos constantemente a afirmar que somos isto, somos aquilo, estamos constantemente, eu sou isto, eu sou aquilo, sou preguiçoso, eu sou nutricionista, estamos constantemente a trazer... Tu estás a trabalhar como nutricionista. Exatamente. Nós estamos constantemente a trazer coisas para a nossa identidade como se fossem como se fossem coisas fixas, que não fossem possíveis de ser mudadas. E isso acaba por nos condicionar, porque imagina, se eu me convencer e se eu estou constantemente a dizer que eu sou preguiçosa, imagina, eu realmente vou-me mesmo tornar preguiçosa, porque eu estou a acreditar naquilo. Então, qualquer que seja, eu agarrei no exemplo do preguiçoso, mas qualquer que seja aquilo que nós dizemos que somos, nós não somos, nós estamos naquele momento e estamos sempre a tempo, se o quisermos, de alterar. Sem dúvida que sim. É isso, é que a crença acaba por ser uma profecia autorrealizável. Eu tanto me convenço que eu sou algo, acredito convictamente, que eu vou estar sempre à procura no meu ambiente de provas como eu sou realmente aquilo. Para depois, no final do dia, apontar o dedo e dizer: vês como tu és preguiçoso? Estou sempre à procura de me encaixar na realidade que eu criei dentro de mim. Então é poderoso quando nós assimilamos que não somos absolutamente nada. Estamos em constante transformação e em constante neste processo de nos tornarmos alguma coisa diferente daquilo que somos hoje. E a mudança é positiva. Eu encorajo a quem nos esteja a ouvir que não tenha medo nem anseios com a mudança. A mudança é brutal. Mudar de opinião, mudar de vida. Isso é incrível. E era isso que tínhamos por hoje. Vemo-nos no próximo episódio. Até lá!